te agradecer mais uma vez pela disposição de participar, agradecer a todos que já estão nos assistindo, né? O Carlos, que é o Carlos Alexandre Ferraz, 52 anos, casado com 2 filhos. Formado em processamento de dados pela UEM, pós-graduado em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, vice-presidente da Associação Comercial de Maringá na pasta da Indústria e membro do Conselho Gestor, presidente da Noroeste Garantias, que é uma sociedade de garantia de crédito, conselheiro do CODEM Maringá, diretor da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e ex-presidente do Sindivest Maringá por 2 gestões. É também diretor do Grupo FA Maringá. Carlos, boa noite, obrigado. E gostaria que a gente começasse, por favor, né? Eu li o resumo do seu currículo aqui, mas a leitura sempre eu sempre brinco que é uma coisa meio fria assim. Queria que você começasse contando um pouco da sua história, a história da empresa que você é diretor também, por favor. Obrigado, sim. Boa noite. Obrigado eu pelo convite, é uma satisfação poder estar falando com vocês aqui. A história da empresa ela é uma história que confunde-se até um pouco com a história de Maringá. Meu pai iniciou a empresa em 1964, né, então já é uma empresa aí com 56 anos de história, fazendo daqui a pouco 57 anos. E nós começamos no ramo têxtil já desde o princípio, com meu pai, na época, fabricava um produto que até hoje a gente tem em linha, com algumas mudanças, mas até hoje temos em linha, que é um acolchoado, que antigamente era feito com enchimento de diversas sobras de resíduos têxteis, né? Hoje, ainda da mesma forma, a gente coleta resíduos têxteis das indústrias de confecção aqui da região para fazer esse enchimento desse acolchoado, que hoje a gente vende, além dele, também um mesmo produto similar com o nome de colchonete e que temos aí uma distribuição para o Brasil todo. O nosso grupo é formado principalmente pela a indústria de colchões e itens de cama, a FA Maringá, FA Colchões, que tem a indústria ali no contorno sul, aqui em Maringá. Temos outra unidade de negócios do ramo de confecções, e aí que vem a minha área dentro da empresa, que é o ramo da moda, né? Nós temos uma marca chamada Convicto, que é masculina, e que temos representantes praticamente em todos os estados do Brasil, e que vendem para lojas de multimarcas. E temos uma outra marca feminina chamada Sideral, que também tem representantes e que atua no mercado de moda feminina clássica. Além disso, o grupo tem um atacado de confecções, tecidos, cama, mesa, banho e acessórios, chamado Band Fashion, que iniciou as atividades em 1971, ali no centro da cidade, com o nome de Confecções Bandeirantes. Depois virou Band Veste e agora chama Band Fashion, que fica ali dentro dos shoppings atacadistas, ali na rodovia indo para o aeroporto. Temos um outro ramo de negócios, que seria a Plaspet, que é a reciclagem de garrafa PET, onde é uma das matérias-primas que a gente utiliza para enchimento do edredom. A garrafa PET, para quem não conhece, ela é uma fibra que é feita de diversos fios, que quando você derrete esses fios, ele vira um polímero, e esse polímero é a base da matéria-prima para a fabricação do enchimento do edredom, que tanto é feito com essa fibra ou com fibra virgem vinda do petróleo, né? Então é uma outra unidade de negócios que a gente tem, que agrega no produto final nosso do edredom. Então um pouquinho da empresa é essa, um pouquinho falando de mim, como você disse, fui formado em processamento de dados, uma coisa que hoje é milenar, né, uma coisa pré-histórica, mas que serviu de base também para muito conhecimento que a gente utiliza dentro da empresa na área de tecnologia, apesar de não utilizar as ferramentas aprendidas lá, mas me dá embasamento para trabalhar na área do TI da empresa, que hoje nenhuma empresa roda sem um TI bem estruturado, né? Falando um pouquinho do associativismo, sempre fui apaixonado desde o início da minha carreira aí, de moleque ainda, que meu pai sempre foi também defensor do associativismo, e isso me levou aí como diretor do Sindivest aqui em Maringá, por alguns anos antes de ser presidente, e por 4 anos fiquei como presidente, saindo agora no ano passado, onde foi um período muito difícil para a indústria do vestuário. Tivemos aí 4 anos dentro da estrutura do Sindivest, N situações de crises do nosso setor, mas que da melhor forma fomos administrando até entregar aí a diretoria, e hoje está assumida pelo Scalon.
Ainda no cooperativismo, no associativismo, faço parte da Assim também há algumas gestões aí, sempre na pasta da indústria, e onde tenho a oportunidade de estar hoje dentro do comitê gestor, que são alguns diretores da Assim, que fazem parte da gestão do dia a dia, que a gente fala, né? Não é aquela gestão mais institucional, mas é a gestão operacional do dia a dia de uma associação comercial do tamanho que é a nossa aqui de Maringá. Dentro disso, tive a oportunidade também de conhecer um projeto que apareceu há um pouco mais de 10 anos, um projeto novo aqui para Maringá, que foi a Noroeste Garantias. Foi a segunda sociedade de garantia criada no Brasil. Hoje nós estamos em 13 sociedades no Brasil. A nossa está com 10 anos e esse período agora, desses 6 meses, nós fomos a garantidora que mais ofereceu cartas de aval para o micro e pequeno empresário. Então, nós estávamos sempre com uma média aí de 40, 50, 55 cartas mês. Agora, com a questão da pandemia e com a questão do micro e pequeno empreendedor precisando de crédito, nós ultrapassamos a marca de mais de 500 cartas emitidas no mês e acumulamos, então, aí o recorde de cartas no Brasil. Hoje somos a Sociedade de Garantia, que representa 33% do volume de cartas do Brasil. Então, também é bastante representativo e fez um diferencial aí para a nossa região, que isso não é só de Maringá, são 120 cidades que abrangem aí a nossa área de atuação. E dentro dessa área de atuação hoje, a gente é bastante representativo nessa questão de poder oferecer um crédito mais justo para o micro e pequeno, que tanto sofre na hora de chegar numa instituição financeira e tentar pegar alguma carta de garantia, algum empréstimo, um capital de giro ou para investimento. Então, a gente está ali para poder oferecer esse serviço e poder proporcionar para ele uma oportunidade de juro mais adequada ao seu negócio. Um pouquinho aí complementando aquilo que você já colocou no começo. Muito legal. E qual que é o carro-chefe hoje da FA Maringá? Você falou que tem um leque amplo, né, de produtos que vocês oferecem. O produto principal hoje é o colchão e todos os itens de cama. Então, nos itens de cama vai o lençol, o edredom, as capas de travesseiro, as capas de colchão, mas o produto, o carro-chefe mesmo, que hoje nós fabricamos em torno de 1.700 a 1.900 colchões dia. Então, é o produto principal de alavancagem de faturamento do grupo. Legal. Você falou da Noroeste Garantias, né? Explica para mim, para o pessoal que está assistindo, da onde que surgiu essa estrutura de garantidora de crédito, né? E como que ela funciona, né? O microempresário, como que é o funcionamento? As sociedades de garantia já nasceram na Europa e na Ásia e já tem aqui na América do Sul há algum tempo. Em países como a Argentina, ela já é bastante conhecida e difundida ali na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. Mas ela nasceu na Ásia e na Europa com a necessidade da época do pós-guerra de que as micro e pequenas empresas não tinham cadastro suficiente nas instituições financeiras para conseguir crédito para se manter. Como agora, por exemplo, na época do Covid também está acontecendo. Porque as grandes empresas ou as empresas que possam ter uma garantia real, que seja bens de capital tanto da empresa quanto dos sócios, elas conseguem lidar com as instituições financeiras de uma forma que o juro seja adequado ou até que eles possam ter acesso a esse crédito. Os micro e pequenos normalmente não têm, o capital deles é o capital de giro do dia a dia, então eles não têm condição de estar oferecendo algum aval para essas instituições financeiras, e aí que entra a Noroeste Garantias para estar avalizando com um fundo que a gente tem hoje, alguns fundos sendo trabalhados. Nós iniciamos com um fundo do Sebrae, que foi quem trouxe essa estrutura de sociedade de garantia para o Brasil, e depois do fundo do Sebrae, com esse passar dos anos, a gente começou a constituir outros fundos. Um dos parceiros principais nossos é o Cicobi, que também construiu um fundo junto com a Noroeste. Temos o fundo da Prefeitura Municipal de Maringá, que há 2 anos atrás aportou R$1 milhão. No ano passado aportou mais R$1 milhão nesses fundos. E agora, com a pandemia, aportou o 3º milhão. Então, é com esse fundo que a gente pode oferecer às instituições financeiras
um crédito, uma carta de aval, onde se o micro e pequeno empreendedor que pegou o crédito na instituição financeira não conseguir honrar, a gente honra o empréstimo e depois a nossa estrutura vai fazer a cobrança dessa dívida junto a ele. E para fazer essa honra, a gente utiliza esses fundos, que no nosso caso, o fundo principal ainda continua sendo o do Sebrae e mais recentemente os da Prefeitura de Maringá. Como eu falei, ela começou há 10 anos, a primeira sociedade de garantia no Brasil foi no Rio Grande do Sul, e depois, logo em seguida, a de Maringá. Hoje somos 13 sociedades de garantia, sendo que 6 estão no Paraná. O Paraná é destaque, inclusive agora com aporte também num fundo de segundo piso, que a gente chama um fundo acima desses fundos que eu relatei. A gente tem um fundo do governo do estado do Paraná e do Sicoob Paraná também. Então, eles nos possibilitam uma alavancagem de mais cartas podendo ser oferecidas às instituições financeiras, porque a gente tem um limite. Então, por exemplo, no fundo do Sebrae, que são 2 milhões de reais, eu posso oferecer até 20 milhões de cartas de aval para as instituições financeiras. Com o fundo vindo do governo do estado, esse número dobra. Eu posso alavancar até 40 milhões de cartas de crédito para as instituições. Nós atuamos essencialmente com micro e pequeno, onde a gente pode oferecer cartas de 12 até um teto máximo de 100 mil reais. A gente não ultrapassa esse teto de 100 mil, para justamente pegar o nicho de mercado do micro e pequeno. Nós somos uma instituição financeira sem fins lucrativos, então toda a diretoria ela não tem nenhuma forma de remuneração, somos todos voluntários, e nós temos uma equipe interna com um gestor, 4 agentes de crédito que fazem as visitas a esses micro e pequenos empreendedores, tentando entender o negócio deles, tentando ver qual é o motivo do crédito que ele precisa, para que a gente possa ter certeza também que o crédito está sendo bem utilizado e que ele possa, com esse crédito, realmente manter a sua empresa ou fazer investimentos de crescimento e gerar empregos, que essa é a função principal. Legal, eu não entendi assim em detalhes, igual você explicou, como funcionar. Vocês avalizam, então, vocês têm um fundo que serve de garantia para o banco conseguir dar um juro menor para o empresário. Para ter uma ideia, por exemplo, quando começou a pandemia lá do fechamento do comércio, no meados ali do mês de março, a gente conseguiu fazer uma parceria com o Sicoob, onde a gente ofereceu uma taxa de 0,49 ao mês, com 6 meses de carência e 18 meses para pagar. Então é uma taxa realmente super diferenciada, muito abaixo de qualquer taxa de banco comercial. Obviamente aquela taxa foi aí de emergencial com o fundo da prefeitura, com aval do fundo da prefeitura, e hoje essa taxa cumpriu o seu papel de oferecer até 30 milhões de cartas no mercado. A hora que chegou nesse teto de 30 milhões desse funding, a gente passou a não oferecer mais essa taxa, e hoje a taxa voltou a uma taxa um pouco maior. Estamos conseguindo oferecer ainda abaixo do que é oferecido pelos bancos comerciais, mas já não é nenhum milagre igual que foi lá no começo e que realmente fez muita diferença para muita empresa pequena. É uma forma, então, de também trazer dinheiro de fora, né? É um dinheiro dos bancos, você traz e coloca para girar na economia local, né? A gente trabalha essencialmente com as cooperativas de crédito. Então, é Sicoob, Cressol, Sicredi. Então, essencialmente, o dinheiro é aquele que está girando aqui, né? Já é um dinheiro de uma cooperativa de crédito local. Mas agora, com esse aporte dos fundos garantidores de fora, como o do governo do estado e do Sicoob Paraná, a gente tem uma força maior de alavancagem para poder oferecer mais cartas de crédito a esses micro e pequenos, porque a gente tem um teto e a gente não pode ultrapassar esse teto por regimento. A gente tem nós somos auditados pelo Banco Central, então a gente tem toda a regra a ser seguida e a gente tem um teto máximo, e esse teto máximo está vinculado ao quanto a gente tem de fundo garantidor por trás das operações. Então, quando a gente tinha só os 2 milhões do Sebrae, era até 20 milhões. Quando começou a aparecer os fundos das prefeituras, cada 1 milhão que a prefeitura colocava era mais 10 milhões que eu poderia oferecer de carta. Então, se fosse pelo teto máximo de 100 mil cada carta, a gente conseguiria alavancar menos, mas a nossa média de cartas que a gente oferece é em torno de 35 a 40 mil reais por micro e pequena empresa.
Então a gente tem uma condição de estar atendendo realmente um grande número aí de empresas dessa região que a gente absorve, de 120 municípios ao redor de Maringá. Legal. E aí são empresas em diversos setores, né? E aí eu queria puxar um pouco agora para a indústria, né? Eu estou aqui de Paysandu, a gente tem um problema crônico aqui, que é a tal da cidade dormitório, que infelizmente, né, a gente está no polo de Maringá, infelizmente e infelizmente, né? Porque Maringá, por um lado, puxa o crescimento, mas por outro a gente sabe que acaba concentrando os empregos na cidade de Maringá, e aí a gente tem uma dificuldade de arrecadação, né? A arrecadação per capita aqui fica prejudicada. Sim. Então é uma situação que, de repente, a cidade precisa da indústria, de alguma indústria para se desenvolver. E, na tua opinião, qual que é a importância da indústria no desenvolvimento de um município? Olha, realmente é o que você comentou, a indústria traz o emprego, né? Então é essencial realmente para o desenvolvimento, além de trazer o emprego, de trazer os impostos, que é onde o município consegue continuar com seus investimentos necessários em toda a amplitude do que é um município, né? Na saúde, na estrutura. Então realmente a indústria é um diferencial. Até quando você comenta que Paysandu seria uma cidade dormitório, eu acredito que muitas das cidades que aglomeram indústrias como Maringá, elas acontecem de uma população em volta, como Paysandu, Marial, Managuari, Sarandi, Mandaguaçu. Realmente é uma coisa que natural ter essas cidades em volta de uma cidade maior como Maringá. O diferencial que pode acontecer numa cidade como essas, elas conseguirem trazer com a sua estrutura como é que eu vou falar, conseguir trazer com que aquela cidade consiga absorver necessidades da indústria maior de Maringá, como a cidade de Maringá, indústrias paralelas, indústrias que não são necessariamente as indústrias maiores, mas que são aquelas que podem ser clientes e fornecedores dessa indústria maior. Porque atrás de toda indústria grande tem a sua necessidade de abastecimento das matérias-primas secundárias, aonde normalmente essas indústrias não se abastecem regionalmente. Então a nossa indústria, por exemplo, a gente traz muita matéria-prima de fora. O que acontece no nosso setor, por exemplo, têxtil, é que na região do Paraná a gente nunca foi forte em indústria de tecidos. Temos algumas poucas, mas nunca fomos fortes. Então, aonde a gente busca a maioria dos tecidos? Se é tecido plano, é em Minas Gerais e São Paulo, e se é tecido de malha, é em Santa Catarina, na sua grande maioria. Então, obviamente, isso tem um custo adicional, né, de frete, a logística, todo do tempo de logística tem um custo. Então, as cidades que podem se dizer como dormitórios poderiam tentar absorver essas indústrias paralelas. É um momento difícil, sim, porque não é um momento de muito investimento, né? Na área, principalmente da área da indústria têxtil, que está sofrendo bastante com a pandemia. Então, Maringá é uma indústria têxtil forte já há muitos anos, mas ela vem sofrendo nos últimos... desde que eu comecei como presidente do sindicato, a gente tinha mais de 2.000 indústrias do setor têxtil na região. Hoje nós somos um pouco mais de 1.000, então diminuiu 50% do mercado. E como é baseado em muita micro e pequena, com esses últimos 3 meses com o mercado totalmente fechado para a indústria têxtil, também está sofrendo bastante com redução de CNPJs nesse setor. Mas se fosse falar de um setor que poderia ter indústrias paralelas, poderiam ser essas. A indústria do setor têxtil, que poderia pôr nessas cidades dormitório, indústrias que abastecem esse setor. Por exemplo, etiquetas, linhas, zippers, acessórios como um todo, embalagens, papelarias. Papelarias que eu digo caixas de papelão, caixas de presentes, sacolas. Tem toda uma indústria em volta da indústria da moda que ela fornece matéria-prima para o setor funcionar. E às vezes a gente traz essas matérias-primas de distâncias que nos causam um custo a mais e uma logística de tempo, necessidade de manutenção de estoques também dentro da nossa indústria, maior do que o ideal para a gente tocar o nosso negócio.
Então, uma das indústrias seria essa, e como essa, existem outras indústrias que Maringá é forte, como a indústria do TI, a indústria da educação, a indústria da saúde, a indústria do agronegócio, que todos esses setores também devem ter, não é a minha realidade, eu não conheço a fundo cada setor desse, mas imagino que cada setor desses também tem essas suas necessidades paralelas, que às vezes também estão indo buscar fora da nossa região a sua necessidade de compra dessas matérias-primas. Então, tendo uma visão muito fechada ainda, né, que teria que abrir muito essa visão para tentar entender se é uma oportunidade e se é uma dificuldade desses setores, como uma cidade como Paysandu poderia se estruturar para absorver essa demanda que pode ser que exista dentro de diversos setores. O setor de TI mesmo em Maringá está crescendo demais, estamos absorvendo uma mão de obra bastante interessante, mas que produto é necessário para esse setor continuar nessa linha de crescimento? Será que eles têm alguma necessidade desses fornecedores ou clientes ou fornecedores paralelos para que Paysandu possa buscar dentro dessa gama de empresas alguém que possa se interessar pela cidade para montar o seu negócio? Ou pode ser que, como Maringá fez alguns anos atrás, que ela fez uma lei de incentivo às empresas de TI, que trouxe para a cidade esse foco nesse tipo de negócio, como o Paysandu poderia se adequar a uma lei específica para essas outras empresas paralelas? Não copiar o que já existe. Já existe em Maringá, as empresas já estão aqui, o fomento desse negócio já acontece naturalmente. Mas desse negócio paralelo, será que teria alguma situação que fosse possível criar uma lei específica para o negócio paralelo? Não sei, é uma situação que teria que ser pesquisada e aprofundada para ver se realmente existe ou não. Na área de saúde, o momento é totalmente diferente na questão da saúde, mas na área da saúde, todos os hospitais precisam muito das estruturas de consumo diário, né? Então, as lavanderias industriais, que já existe aqui na região, os fabricantes de uniformes, os fabricantes de EPIs, como é essa estrutura de abastecimento dessa necessidade de consumo diário para essa indústria hospitalar, dessa indústria da saúde que tem em Maringá? Então, Paysandu poderia se adequar de alguma forma a fazer uma estrutura para esse abastecimento? Pode ser que sim. Então, teria que pesquisar um pouco mais disso e tentar entender que poderia ser um caminho. Na área do agronegócio, acho que Paysandu já tem aí algumas estruturas, né, dessa indústria de agronegócio. Teria que tentar entender também se, dentro daquilo que foi criado aqui no setor de TI, de algum benefício, se existe algum espaço para alguma estrutura de benefício também para o agronegócio numa cidade como a de vocês. Então, assim, são insights que vêm aparecendo e que podem gerar uma ideia, que aí essa ideia tem que ir desenrolando a linha até ver onde ela vai parar e se gera realmente alguma atratividade. Realmente a gente não tem bola de cristal, né, de saber o que é o futuro da indústria, mas a gente escuta muito falar que os empregos que a gente tem hoje, daqui a 5 anos, são totalmente diferentes do que nós estamos vivendo, né? Que as pessoas vão ter que se adequar de outra forma, com outro conhecimento. Então, nessa visão que talvez tivesse que ir. Qual é a visão de 5 anos para frente desse tal emprego? Se existe emprego, existe indústria, existe empresa. Então, se vai existir essa empresa daqui a 5 anos diferente, como o Paysandu pode se adequar hoje para que, quando ela existir, a Paysandu esteja pronta para absorvê-la? Então, assim, são realmente dicas ou ideias que têm que ser colocadas de uma forma numa mesa de discussão, com pessoas adequadas ao tema, e tentar escrever uma visão de futuro que pode ser próxima ou que pode ser construída agora para ser muito forte lá na frente. Achei muito interessante essa questão que você trouxe das indústrias paralelas, né? Porque até então o que a gente ouve nos debates em relação à indústria parece que teria que ser uma competição, né? Que as cidades em volta têm que competir com a cidade de polo, né? Sendo que, como você disse, dá para ter essa sinergia, né? Se a cidade de polo está atraindo indústrias, por que não se aproveitar e fornecer para essas indústrias, né?
Sim. Eu acho que é até mais fácil de um começo, né, de um trabalho, né, porque são indústrias que às vezes já não demandam tanta necessidade de estrutura, nem física, ou nem de estrutura, porque às vezes até a cidade não tem estrutura para absorver a parte de saneamento de uma indústria grande, mas as indústrias menores não têm tanta demanda. Então, eu acho que é mais fácil caminhar pelo lado do paralelo e depois ir absorvendo e ir crescendo, e se Maringá crescer também a nível de que eu tendo uma indústria paralela muito próxima, eu tendo um resultado melhor dentro das indústrias maiores de Maringá, eu faço com que os dois cresçam juntos, né? Vira como uma união realmente para resultado mais expressivo e mais rápido do que necessariamente aconteceria se a gente tem uma coisa muito isolada. Legal. Eu achei muito interessante também essa questão esse desafio, né, de olhar para frente, né, porque hoje a coisa muda muito rápido, né, então as mudanças são cada vez mais rápidas e aí também não adianta você fazer um plano pensando para hoje, né, uma coisa que talvez vai demorar 5 anos para funcionar e talvez daqui 5 anos seja uma indústria que não vai ter espaço na região, né. Tem muito planejamento estratégico que o cara demora muito para sair do papel, a hora que ele sai do papel, vai levantar voo, o negócio já não acontece mais do jeito que estava planejado, né? E isso, a gente tem no linguajar hoje empresarial, que é o mínimo produto viável, né? Então a gente não precisa ficar esperando o ótimo, né? Eu acho que a gente tem que começar com aquilo que pode ser feito no momento, colocar isso, a ideia sair do papel, e ir depois no meio do voo e direcionando para qual caminho realmente o mercado está te levando. Então, se ficar esperando o ótimo, vamos ter grandes indústrias dentro de Paysandu, acho que não é a questão, não é começar grande, a questão é sair da inércia que possa ter em determinado setor e ir abraçando aonde pode ser construído o início desse caminho, e não pensando somente que tem que ser muito grande para dar resultado. Eu acho que às vezes começando pequeno, você consegue passo a passo e construindo. Maringá também, nas indústrias que tem hoje, não começou do dia para a noite. Ela foi construindo o seu linear do tempo aí aos poucos. E eu acho que isso não vai ser diferente em nenhuma região do mundo. A menos lá nos países árabes, que a coisa já acontece grandiosa, né? Mas é com outra força financeira. Mas aqui, principalmente no interior, acho que a gente tem que se adequar com a nossa realidade. Eu concordo, até porque em cidades como Paysandu, como Sarandi, algumas cidades de região metropolitana, que a arrecadação per capita é baixa, né? Claro, a gente pode entrar numa discussão aqui da questão do bom ou mau uso do dinheiro público, mas de qualquer maneira a arrecadação per capita é mais baixa, né, do que as cidades polo, ou até que de cidades mais longe, né? Você tem cidades como Ivatuba, que estão um pouco mais afastadas de Maringá, e aí uma cidade menor, né, não absorveu essa mão de obra, essa população, então a arrecadação per capita acaba sendo maior do que a de Paysandu, por exemplo. Né? E qualquer incremento então, nessa arrecadação acho muito válido, e também a questão dos empregos estarem aqui, né? Você minimiza um problema de trânsito, né, que se concentra aí na rodovia todo dia para Maringá, em épocas normais, né, que agora a coisa está meio estranha, e quem está trabalhando aqui acaba consumindo aqui, né? O almoço, ou aquela compra que a pessoa vai passar no mercado depois do trabalho. Muitas vezes ela está em Maringá, ela já trabalha lá, ela já passa no mercado lá e vem para cá. A gente tem a estrutura da indústria no Paraná, na região, no Paraná e no Brasil, ela é uma estrutura bem construída. Então, nós temos no Paraná a Federação das Indústrias, que hoje a FIEP é administrada, o presidente dela é aqui de Maringá, né? O Carlos Walter Martins Pedro. Ele é do setor metal mecânico, que é uma outra indústria que cresceu com o passar dos anos em Maringá. Com certeza ela tem as suas demandas também de cliente fornecedor que podem de repente ser absorvidas por uma cidade igual Paysandu. Mas eu estava falando um pouquinho dessa questão da estrutura das indústrias, né? Então Maringá tem diversos sindicatos, o Paraná tem a FIEP, que é o guarda-chuva desses diversos sindicatos laborais. Se eu não me engano, eram quase 100 sindicatos
registrados na última eleição, que foi agora se eu não me engano, foi finalzinho do ano passado, outubro do ano passado. Agora me falou, o tempo passa tão rápido que você acaba não registrando, mas foi agora que ele entrou como presidente e na eleição tinham quase 100 sindicatos patronais filiados à FIEP com direito a voto. Então são 100 indústrias são 100 estruturas industriais que estão aí sendo, de uma forma ou de outra, integradas ao sistema da Federação das Indústrias do Paraná. E ela tem muita informação, porque a entidade ela foi criada para ser institucionalmente representando essa estrutura de sindicatos. Então, hoje, se você chegar na federação e perguntar qual é a indústria que mais é representativa em cada região do Paraná, eles têm todas essas informações lá em aberto para dizer qual é o norte de cada setor dentro do nosso estado. E acima da Federação das Indústrias tem a CNI, que também o Carlos Walter é muito ligado, foi conselheiro por bastante tempo lá, e a CNI também tem, como guarda-chuva maior das federações das indústrias de todo o Brasil, as informações de quais são as indústrias de cada estado que são mais pujantes e que têm uma estrutura, às vezes até com necessidade de ampliação. Então, talvez o caminho seja tentar entender esse maior, né, como é essa grande estrutura da indústria da região, depois do Paraná e depois a nível nacional, para ver qual seria, onde se encaixaria melhor hoje a cidade de Paysandu.